E a gente pode, até se me permite acrescentar, a gente dizer que a causa é sempre espiritual, ainda que a justificativa seja física. Porque quando a gente vai falar das causas anteriores das aflições, ou mesmo no plano reencarnatório, ainda que o espírito, precisando passar por determinadas provas e experiências, ele acaba influenciando, então, no DNA, né, na formação do seu veículo físico, alguma deficiência que é importante para o seu desenvolvimento enquanto encarnado aqui. Então, em tese não, acho que realmente a deficiência é do espírito. Ele precisa passar por aquela situação, né? E aí nós temos a situação do corpo perfeito, mas que sofre as interferências espirituais, que são as obsessões ou possessões, como fala essa médica, mas que sofre as influências espirituais e que reflete nesse comportamento aí da deficiência mental. Ou aquele corpo que já vem com uma predisposição física, né, uma deficiência que acaba afetando o comportamento daquele indivíduo, né? Interessante que sobre isso aí, inclusive, sim, vou eu de novo citar os livros, né? Mas é importante isso aí para a gente ter base, né? Sim. Tem um capítulo inteiro lá no Livro dos Espíritos que chama Idiotismo e Loucura. Não sei se é idiotismo ou idiotia e loucura, tá? As questões 371 vai até 378. E tem lá os apêndices também, né? E ali o Kardec faz esse questionamento para os espíritos, né? O que provoca, por exemplo, a idiotia, o que provoca a loucura. Uhum. Então eles tentam separar mais ou menos que a idiotia é algo que já vem de alteração física, teoricamente, e que a loucura é algo que pode ser provocado por um agente externo. Uhum. E o interessante é que olha que observação interessante que é para a gente refletir, tá? Numa das questões, que agora não lembro qual delas é da 371 até 378, só que eu não sei qual delas. Numa ele pergunta se o espírito de um idiota, por exemplo, o espírito que está usando um corpo que não permite a ele, né, se expressar de forma equilibrada, se ele também está deficiente. E a resposta é que não. Que, aliás, é essa a razão dele estar assim, que é uma forma dele expiar algo que ele fez. Então, ele espiritualmente tem consciência, só que o corpo não permite que ele se expresse de forma equilibrada, ou seja, é o corpo que traz algum tipo de alteração, né? Que não permite que o espírito consiga se manifestar através daquele corpo de uma forma lúcida, né? Isso. E que está aí, então, vamos assim dizer, a expiação dele. Exatamente. Espiritualmente falando. Quando fala em expiação, é que ele escolhe, é o próprio espírito que escolhe passar por esta questão. Sim. Não é que falam para ele, você vai... Não forçam, né? Não forçam, é ele que escolhe. Ele sabe que é aquele caminho que é o que ele precisa percorrer, né? É a escolha das provas, quer dizer, ele escolheu antes, passa por esse processo, naturalmente que você sempre esquece de tudo, né? Você ao se ligar ao corpo meio que se perde ali, né? Das suas consciências, porque essa ligação do espírito com o corpo, ela é muito forte, o organismo, ele exerce uma influência muito grande no espírito, que aliás também tem um outro capítulo tratando disso, né? A influência do organismo. Ou seja, então o corpo físico exerce uma influência muito grande no espírito, tá? E aí a razão dessa expiação, vamos assim dizer, é para ele conscientemente, como um ser espiritual, se ver preso numa situação em que ele não consegue se expressar como a maioria das pessoas se expressam. E eu acho até interessante que também eles falam... imagina você o seguinte, Cláudio, você nasce, né, normalmente usando um corpo físico perfeito e de repente você perde a visão no meio do caminho aí. Os teus olhos é um órgão, vamos assim dizer, que influencia o teu espírito de alguma forma. Ao perder a visão, você vai começar a ter um outro tipo de relação com o mundo. Sim. E o que teu espírito vai aurir de aprendizados disso daí? Entende? Quer dizer, eles estão fazendo só uma analogia com isso, mas aí você
leva isso para o cérebro, quer dizer, se o teu cérebro não permite que você se expresse de forma equilibrada, que tipo de aprendizado você, como espírito, pode tirar dessas histórias, dessa situação? E até aqueles que estão em volta, né, também estão aprendendo com isso. Geralmente, o que a literatura espírita fala é que a prova é para o espírito e para os familiares, né? Assim como outras situações, mas os familiares acabam desenvolvendo também aí um crescimento em determinadas áreas da sua vida por conviver com esses espíritos, né? E são tantas classificações das doenças mentais, né? E hoje em dia são mais do que a gente imagina, né? Pessoas que sofrem de depressão, de transtorno bipolar, de transtorno da ansiedade e cada vez maior número de pessoas. Esse tipo de notícia, de pesquisa que foi feito, é muito preocupante, porque a gente vê que a sociedade em si e as autoridades estão descuidando de uma parcela da população que necessita desse cuidado, dessa atenção, né? E cada vez mais espíritos estão reencarnando nessa condição. Até para a gente relembrar, você veja que Joana de Ângelis, né, através do Divaldo, teve uma preocupação de psicografar toda uma série, aquela série psicológica, dizendo que realmente esses transtornos mentais seriam um grande número, né, nesse momento nosso na Terra, e vem essa preocupação com essa série psicológica, né, desse espírito Joana de Ângelis. Agora, posso falar todo uma esse coisa, processo, né, Edson, que a gente tem sofrido aí de transição e tudo mais. Mas eu queria ter um olhar, a gente está com um olhar meio tenebroso, né, meio triste sobre a situação, porque é triste realmente, né? Porém, eu queria dar um outro olhar aí, um outro viés, que talvez fosse um olhar um pouco mais positivo, no sentido de que está existindo esse... o livro foi publicado agora dia 2 de dezembro, você está me falando, isso, né? Foi lançado lá em Brasília. Então, um livro sendo lançado lá, tratando tudo isso, é para despertar mesmo. É o lado bom, né? Para despertar e falar, vocês não estão enxergando isso aqui, olha o que está acontecendo. Então, sabe aquela coisa de que o mal é necessário para que o bem prevaleça? Quer dizer, então, estão se descobrindo que existe isso, alguma coisa tem que ser feita. Verdade. Tá certo? Quem sabe isso não vai suscitar discussões, que nem nós estamos fazendo aqui hoje, né? Suscitar discussões sobre o assunto, né? Que possam ter um olhar diferenciado sobre isso. E fazer o ser humano enxergar que existe essa realidade e que algo precisa ser feito. E que o assunto possa ser discutido de forma racional, né? De forma... sei lá... nós ainda temos que rever essas condições. Temos que crescer muito, né? A gente abandona o idoso, a criança a gente não dá o suporte necessário, de igual forma o deficiente mental também é, né, relegado, isolado, né? Marginalizado.